Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem por um texto de 2000 anos que é, na sua essência, um verdadeiro guia para a gratidão. A ideia aqui é fazer uma introdução aos grandes temas desse tratado, o Mishnah Berahot, e entender como ele usa bênçãos e orações para a gente encontrar significado em cada momento do dia a dia. Bom, vamos lá. É importante entender que a Mishnah não é um livro de regras antigo e empoeirado, sabe? É muito mais o registro de uma conversa super vibrante, contínua, onde vários sábios debatem a melhor forma de viver. O foco aqui não é tanto nas respostas prontas, mas na beleza da argumentação dessa busca por um significado maior. Então esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa com as orações que estruturam o dia, depois passa para as bênçãos de cada refeição, mergulha nos grandes debates rabínicos e termina com uma visão de mundo que encontra um motivo para gratidão em todo lugar. Vamos começar pelo básico, então, a estrutura da oração diária. E o texto já começa com a pergunta mais prática que a gente poderia imaginar. Olha que interessante. Em vez de começar com uma declaração teológica gigante, todo o tratado da Mishnah começa com essa pergunta super prática sobre o tempo. Isso já mostra de cara que o foco é em como integrar os rituais na vida real, no fluxo do nosso dia a dia. E claro, não tem uma resposta única. O Rabi Eliezer é bem rígido, enquanto o Rabban Gamliel é mais flexível. Mas a opinião dos sábios é a que mais chama a atenção, até a meia-noite. E a razão que eles dão para isso é para criar uma cerca, uma margem de segurança para ajudar as pessoas a não errarem sem querer. E essa praticidade toda continua. Os sábios entendiam perfeitamente que certos momentos da vida, como o luto, um casamento ou um funeral, são tão intensos que eles têm prioridade sobre as obrigações do ritual. A vida real vem primeiro. E isso aqui ilustra de uma forma brilhante o lado pessoal da coisa. Mesmo tendo uma permissão oficial para não orar, olha só o que Rabban Gamliel, um dos maiores líderes, faz. Ele toma uma decisão pessoal baseada na sua convicção profunda. Isso humaniza completamente essas figuras antigas, né? Agora vamos passar para algo que todo mundo faz: comer. A Mishnah cria uma estrutura fantástica para a gente parar um instante e reconhecer de onde vem a nossa comida antes de cada refeição. Repara como isso é sistemático. Não é um obrigado pela comida genérico. É uma categorização cuidadosa, um sistema que nos treina a olhar para o prato e reconhecer a origem específica de cada coisa. Se vem da terra, da videira, da árvore. E mais uma vez, a praticidade aparece. Para evitar ficar recitando uma bênção atrás da outra numa refeição, eles criaram essa ideia de alimentos primários e secundários. Então, quando se abençoa o pão, que é o principal, a bênção já cobre o patê que está nele, por exemplo. É uma regra super eficiente para manter o foco no que é essencial. Agora vamos mudar o foco para o coração da Mishnah, o debate constante e super animado entre duas grandes escolas de pensamento, a casa de Shammai e a casa de Hillel. Essa aqui é uma das discussões mais famosas. A Escritura diz para recitar a oração quando te deitares e quando te levantares. A grande questão é, será que isso tem que ser entendido ao pé da letra? Aqui a gente vê as filosofias deles em ação. Beit Shammai pega o texto e interpreta de forma literal, direta. Já Beit Hillel tem uma abordagem mais flexível, mais contextual, focando na intenção por trás das palavras. E isso não era só uma discussão acadêmica, não. Essa história dramática mostra que esses debates tinham consequências reais, de alto risco. O Rabi Tarfon seguiu a regra de Shammai à risca, se deitou na estrada para orar e quase foi atacado. E esse padrão se repete até nos mínimos detalhes de uma refeição. A gente vê um tema que volta sempre. Beit Shammai geralmente prioriza o conceito sagrado, ou mais abstrato, como o sábado. Já Beit Hillel costuma focar no que é mais imediato e prático, tipo o vinho que está ali, prestes a ser bebido. Vamos agora ampliar um pouco o nosso olhar para o tema final, que é o mais abrangente de todos, mostrando como esse sistema de bênçãos vai muito além da comida e da oração formal. A ideia aqui é criar uma consciência constante. Cada um desses eventos, do assustador ao belo, do comum ao raro, vira um gatilho para a gente parar e reconhecer aquele momento. É uma visão de mundo onde toda experiência se torna uma oportunidade de conexão. Essa é, talvez, a ideia mais profunda e desafiadora de todo o tratado. A obrigação de abençoar o mal não é fingir que o sofrimento é bom. Claro que não. É um ato de manter a fé e a conexão, mesmo na dificuldade, aceitando que as duas experiências vêm da mesma fonte. E aqui está a base teológica para isso. Os sábios interpretam esse mandamento bíblico como um chamado para servir a um propósito maior com cada parte do nosso ser.
não só com as partes fáceis e boas, mas também com as difíceis, com os nossos impulsos, com as nossas lutas. Há 2000 anos, esse guia para a gratidão tem sido uma fonte de estrutura e de sentido. Ele oferece um modelo não só para a fé, mas para uma forma de atenção plena, ensinando a navegar pela complexidade toda da vida. E assim, essa sabedoria de 2 milênios nos deixa com uma pergunta para hoje. Ao transformar o comum em sagrado, do pão de cada dia a um trovão no céu, a Mishiná nos desafia a perguntar: que momentos nas nossas próprias vidas a gente está deixando passar batido? Onde mais podemos encontrar uma chance de parar e agradecer?